Olá, meus caros ouvintes da nossa rádio Encontro X, dando continuidade ao nosso bloco de programas tratando da pandemia, radiologia na pandemia. Hoje nós estamos recebendo a visita de um querido meu, professor Silmar Strube. Ele tem um currículo muito grande, uma larga experiência em RH, e hoje eu chamei o professor Silmar para falar um pouquinho como os profissionais da radiologia podem encontrar saídas e alternativas para vencer esse momento de pandemia. Então, professor Silmar, muito feliz em ter você aqui conosco. Agradeço muito por ter aceito o nosso convite. Então, eu deixo à sua disposição para você fazer a sua apresentação. Fale um pouquinho do seu histórico de vida, o que você fez até aqui. Fale um pouquinho dos seus livros, que eu sei que são maravilhosos. Fale um pouquinho de você para os nossos ouvintes. Ok, professora Emário, muito obrigado pelo convite. É uma honra sempre poder participar da Rádio Encontro X, né? Tá novamente participando de mais um programa, porque acho que o pessoal da radiologia, eu sou uma pessoa bastante conhecida no meio da radiologia nacional, apesar que eu não sou da área de radiologia, mas eu fico até brincando, porque daqui a pouco vou lá no conselho pegar meu registro, né? Você foi adotado por nós, na verdade. Exatamente, porque até estava brincando esses dias numa outra live que eu fiz, que eu falei que até acho que eu sei mais coisa da radiologia que alguns profissionais formados na área, né? Com certeza. Mas enfim, então assim, eu hoje, atualmente estou em São Paulo, capital, né? Eu estou em São Paulo faz 20 anos, não sou daqui de São Paulo, sou um gaúcho, né? Que desbravou o mundo e acabou parando em São Paulo, e é que eu acabei me estabelecendo. Eu tenho 30 anos de experiência na gestão de pessoas. Eu brinco que eu não sei trabalhar com outra coisa a não ser com ser humano. Eu não sei, só sei trabalhar com pessoas, eu não sei fazer outras coisas na minha vida. Claro que nessa minha profissão eu tive que aprender a fazer outras coisas para poder trabalhar com pessoas, né? Nessa minha trajetória de 30 anos em gestão de recursos humanos, trabalhei sempre dentro de empresas, grandes organizações. Eu não trabalhei no setor público, mas trabalhei para o setor público já. Eu já fui coordenador de um projeto em São Paulo de qualificação, há muitos anos atrás, para o Ministério do Trabalho. Então, eu prestei serviço para o Ministério do Trabalho em São Paulo, mas nunca fui funcionário público. Mas eu trabalhei em outras áreas todas, indústria, comércio, serviço, educação, todas as áreas eu trabalhei. Faz 7 anos que eu trabalho com minha empresa, uma empresa de consultoria e desenvolvimento humano. E quando eu comecei a trilhar minha jornada solo, eu comecei a fazer N formações para poder agregar valor e poder ajudar os profissionais. Então, tenho N formações de coaching, mentoring, formação de dinâmica de grupo, grafologia, constelador familiar. E são tudo formações que eu fui buscando nesses últimos anos para poder agregar conhecimento, agregar saberes, para poder atuar com os profissionais. Atualmente trabalho, então, com pessoas físicas e jurídicas. Eu presto serviço para empresas. Eu tenho alguns clientes aqui em São Paulo, empresas públicas e privadas, que eu trabalho com desenvolvimento e treinamento. E também, como professor, tenho uma forte atuação em alguns institutos de ensino, basicamente voltados para a área da saúde. Então, hoje, na área da saúde, eu dou aula para cursos técnicos em algumas escolas de formação na área da saúde, como técnico em radiologia, enfermagem, instrumentação cirúrgica, a área da administração para a saúde, e também sou professor do SENAC, que eu acabo trabalhando questões mais estratégicas, gestão estratégica, liderança nesse sentido. Então, de uma forma geral, esse é o Silmar que está hoje com vocês aqui na rádio. O que é ser um coach? Qual que é a função? Qual que é a atuação? Como que um coaching pode atuar para melhorar a vida das pessoas? Bacana. Então, assim, que nem eu falei, né, eu fiz algumas formações internacionais, então eu fiz formação de coaching e mentoring, né, e advisor. São formações internacionais para desenvolvimento de pessoas. Por que eu fui buscar o coaching? Como eu
eu vim da área de desenvolvimento humano e eu trabalhei sempre em gestão de pessoas. Eu sempre fui um profissional que contratei muita gente na minha vida. Eu fiz muitos processos seletivos de todos os níveis hierárquicos, desde presidente de corporações até as bases mais operacionais, digamos assim, dentro das empresas. E também, por outro lado, eu tive que demitir muita gente. Então, quando você contrata muita gente, você demite muita gente, né? Você percebe uma lacuna de quanto que falta as pessoas estarem preparadas, primeiro, para poder participar de processos seletivos, poder estar preparados para atuar em fazer uma gestão de carreira. E a segunda, quando se consegue essa oportunidade de trabalho, é manter essa oportunidade de trabalho. Então, quando eu falo que eu demiti muita gente, eu falo que 90% das demissões que eu fiz, infelizmente, foram por falta de competências, né? Por não entregarem ou não terem comportamentos, ou habilidades, atitudes adequadas para poder exercer a atividade. Então, o coaching, na verdade, ele é uma formação que você busca, que trabalha com as pessoas do aqui para o amanhã. Então, o coaching, ele tem a visão de poder preparar pessoas, preparar profissionais para fazer a sua atuação dentro dessas escolhas profissionais. E por que eu escolhi o de carreira? Em função da minha carreira, porque quando eu fiz uma escolha profissional lá atrás, né, porque eu falei que tenho quase 30 anos de experiência na área, eu fiz uma escolha meio intuitiva, que porventura foi uma escolha acertada e foi uma escolha com que eu queria trabalhar. Porque quando eu vim para a gestão de pessoas, eu iniciei a minha graduação trabalhando em recursos humanos. Então, eu fiz uma escolha nesse sentido. Só que eu percebi com o passar dos anos, tem muitas pessoas frustradas, tem muitas pessoas que não sabem fazer decisões ou escolhas adequadas em suas carreiras. Então, por isso que eu fui buscar o coaching de carreira. Então, o coaching é o papel de qual? De sentar com esse profissional, entender os seus anseios, entender as suas dificuldades e, a partir desse diagnóstico inicial, traçar um projeto de carreira. Porque quando eu vou traçar um projeto de carreira, é realmente a pessoa entrar para uma jornada, é como ela ter uma rota, né? Que ela saiba o que ela precisa fazer para poder atingir o objetivo dela. Então, por isso que eu fui para o coaching de carreira. Existem outros tipos de coaching, mas o meu foco foi de carreira. Ai, que legal, Silmar, muito bacana. E você falou que existem outros tipos de coaching. Você pode explicar alguns? Eu sei que são muitos, mas você consegue explicar? Você pode explicar para a gente alguns tipos de coaching sem ser de carreira? Sim. É que assim, quando você vai fazer uma formação de coaching, geralmente o profissional, quando vai buscar por essa área, ele vai buscar algo que ele tem uma identificação para poder atuar com isso. Então, existe o Life Coaching, que é coach de vida. O Life Coaching vai trabalhar de uma vida de uma forma geral, né? Que daí entra a parte de relacionamento, entra a parte de bem-estar, qualidade de vida. Isso é o Life Coaching, é o coach de vida. Temos o Business Coaching, que é coaching de negócios. Então, o Business Coaching é coaching voltado para empresas, para empreendedores, para poder aumentar, poder ter mais ganhos, poder atingir os resultados como uma forma corporativa, como uma forma de negócios, né? Que são os business coach. E aí existe o coach de carreira, que é o profissional coach que trabalha justamente para poder alavancar, primeiro para poder entender o que é uma carreira, estruturar a sua carreira e alavancar a carreira dos profissionais para poder seguir nesse sentido. E aí, dentro de cada desses três tipos, eles têm as subdivisões, né? Então, por exemplo, no Life Coach tem coach de emagrecimento, eu tenho coaching de tudo que você quiser. Eu até brinquei antes que tem até coisa para arrumar namorado, né? Namorada, né? Então, e assim você tem as subdivisões dentro dessas áreas. Mas, assim, basicamente, esses três. É o Life, Business e o Career. Né? Então, cada nicho ele vai ter uma atuação específica. Porque dentro do coaching de carreira, por exemplo, que eu trabalho todo o coaching de carreira. Então, eu posso ter escolha profissional, que são as pessoas que vão decidir por uma carreira, por exemplo, um jovem, quando sai do ensino médio, ele quer escolher que faculdade fazer, que curso fazer, ou um curso técnico, ou um curso universitário. Eu tenho o coach de transição de carreira, que é o profissional que atua numa carreira
e ele quer migrar para uma outra área de atuação. Então, às vezes, ele está dentro de uma empresa, ele quer empreender, ele faz uma transição de carreira. E aí também existe o coach de transição de profissão. Ou seja, daqui a pouco você é um médico e você quer virar um dono de um negócio. Ou você é uma enfermeira, quer virar uma nutricionista. Pode, tudo é possível, né? Desde que você faça de uma forma estruturada. Aí entra o papel da gente, que é qual? Ajudar o profissional a fazer essas transições, essas escolhas, definir essas etapas para que realmente ele consiga chegar no seu sucesso que ele almeja. Ai, que bacana, né? É um universo muito bonito esse, né? Muito bacana. E agora, nesse momento que nós estamos vivendo, esse momento tão difícil da pandemia, que a gente vê pessoas perdendo emprego, pessoas perdendo fontes de renda, porque a gente sabe que muitas vezes não é nem emprego, né? Tem muitos profissionais liberais, profissionais autônomos, perdendo fonte de renda. O que um coaching poderia ajudar? O que poderia fazer para ajudar essas pessoas nesse momento tão difícil que tá passando os profissionais nesse momento? Bacana. Então, assim, na verdade, eu falo que a gente é num momento, né, professora, de se reinventar, se reestruturar e reavaliar algumas coisas, né? Então, é um momento que as pessoas todos nós temos que se reinventar. Eu, Silmar, tive que me reinventar nessa pandemia, porque eu tinha uma atuação até o presente momento muito presencial. Eu era uma pessoa que dava aulas presenciais, fazia eventos presenciais, viajava para eventos presenciais, só que de um dia para o outro eu tive que entrar para o mundo online e tive que trazer toda a minha bagagem e trazer para o mundo online, tive que me reinventar. Então, como é que um coach ou um mentor pode ajudar nesse sentido? Porque eu trabalho hoje com um misto entre coaching e mentoring. Então, só para a gente, acho que seria talvez legal explicar a diferença dos dois também, né? Sim, por favor. O coaching, eu falo que o coach é aquele diabinho que só faz perguntas. O coach é aquele que fica instigando e quer que você chegue na sua própria conclusão. É aquela criança birrentinha que fala assim, e por quê? E por quê? E por quê? Esse é o papel do coaching. O papel do mentor, ele faz o quê? Ele interfere, ele sugere possíveis alternativas. O coach não sugere nada. O coach só faz questionar e que a própria pessoa chegue na sua conclusão. O mentor, por si, ele consegue fazer interferências e sugestões. Por que eu faço uma junção disso tudo? Porque eu não acredito só que a eficácia de uma única ferramenta. Eu uso várias ferramentas. Como eu tenho uma bagagem muito vasta em gestão de pessoas, porque tenho muitos anos de experiência, então eu conheço muito de RH e conheço muito de processo seletivo, conheço muito de carreira, é uma coisa que para mim é muito tranquilo falar. E quando eu uso o mentor, eu faço interferências e possíveis sugestões. Então, e aí, o que eu fiz mais? Ainda fui buscar outros conhecimentos, que hoje trabalho com mentor sistêmico. O que é um mentor sistêmico? Eu parto do princípio que a gente faz parte de um sistema, e quando a gente faz parte de um sistema, a gente tem que entender qual é o meu papel nesse sistema e o quanto esse meu sistema impacta um outro sistema. Porque é que nem uma roldana. Os dentes têm que estar tudo bonitinho, encaixadinho, as coisas têm que rolar. Então, se eu estou numa família, estou num sistema, se eu estou numa escola, estou num sistema, se eu vou para uma empresa, estou num sistema, se eu vou para um hospital, estou num sistema. Então, esses sistemas, volta e meia, existe um choque, né? Porque a gente pensa diferente, age diferente, história de vida diferente. Eu fui entender isso lá, de onde que vem isso, como isso interfere, e eu acabei trazendo isso para dentro da minha atividade também. Então, eu faço um caldeirão, né, de coach com mentor e sistemas familiares, constelação familiares. Então, eu trago tudo isso para dentro do caldeirão. E aí, o que eu consigo ajudar um profissional? Primeira coisa, olhar para o profissional, eu me autoavaliar, né? Se aquilo que eu vinha fazendo ou estou fazendo, tem como fazer de uma forma diferente? Porque muitas vezes eu não olho de outro viés aquela minha atividade profissional. Eu vejo só um foco, né? Um ponto, né? Eu tenho que abrir minha cabeça e falar, peraí, eu dei meu exemplo. Eu era presencial, tive que vir para online. É possível? É possível. Estou ganhando dinheiro, pagando minhas contas. Trabalhando online. Nós não estamos dando aula online, estamos dando aula online, né, professora? Então, nós temos que se reinventar com o que a gente tem.
Então, isso é a primeira coisa. Tem como fazer essa atividade de uma forma diferente? Ah, não tem como. Então, eu sempre falo que todo mundo sabe fazer alguma coisa. Todos nós temos dons, todos nós temos alguma habilidade. Então, o que eu posso trazer ou identificar de dom e habilidade que eu tenho para esse dom e habilidade gerar uma renda, nem que seja uma renda temporária, né? Que seja uma forma de eu conseguir me reinventar e criar disso soluções que eu possa realmente atingir meus resultados. Então, hoje eu fico até brincando, essa pandemia, essa crise, com essas pessoas perdendo trabalho, tem muito negócio bacana surgindo, porque tem pessoas que estão percebendo alternativas nunca imaginava, que tinha imaginado em fazer, e hoje estão usando isso a seu favor. Então, qual é o papel da gente nesse sentido? De ajudar a provocar a pessoa a conseguir chegar nessas alternativas. Esse é o papel da gente. E quando a gente faz isso, as pessoas começam, caramba, não tinha pensado nisso, não tinha pensado nessa possibilidade. Esse é o papel da gente nesse sentido, de provocador para poder chegar em alternativas. O que você passa para os alunos da radiologia que você dá aula? Porque muitas pessoas pensam que estudar é pegar o diploma e pronto, acabou o mundo, né? E vai trabalhar a vida inteira com isso. E tanto eu quanto você sabemos que não é nada disso. O que você passa para os alunos da radiologia quando você está dando aula nos cursos de formação? Legal. Então, assim, como é que eu fui parar na radiologia? Acho que foi o primeiro ponto, né? Fui para na área da saúde, eu entrei para a radiologia, hoje eu estou na área da saúde bem forte. O que eu percebi? Eu percebi que as formações da radiologia, né, e na área da saúde, elas são formações extremamente técnicas, muito bem dadas e muito bem embasadas. O aluno, ele tem um conhecimento muito bom tecnicamente, ele ganha muito material, tem ótimos profissionais que nem a professora Aymar, uma referência no nicho de atuação, né, da mamografia, que passa para os alunos muitas expertises da profissão, do fazer, né, da habilidade, do conhecimento da habilidade. O que eu percebi, a gente continua percebendo, mas a gente hoje está quebrando um pouco isso, que é uma bandeira que eu levanto dentro da radiologia e acabo levando para a área da saúde. Que a formação desse técnico da radiologia, ele não basta ter só conhecimento e habilidade. Ele precisa trabalhar a questão das suas atitudes. E quando a gente vai falar das suas atitudes, é justamente desse profissional tem que entender que como que ele funciona, né? Quais são suas posturas, quais são suas formas de agir, o quanto ele está empenhado e pronto para trabalhar com outras pessoas, para outras pessoas, porque o técnico, a formação, ela vai te ensinar muito a operar equipamentos, a fazer os exames, a laudar, tudo isso é perfeitamente. Só que as escolas, hoje já mudou, né? Porque eu já venho, né? Conforme a minha bandeira foi levantando, as pessoas foram se readequando. Por quê? Porque quando você vai trabalhar com uma pessoa, você precisa aprender a lidar com uma pessoa. Você precisa saber entender essa pessoa. E aí eu fico brincando que essa pessoa com quem você trabalha, ele não é uma pessoa que veio lá por acaso. Ela é uma pessoa que já caiu nas mãos porque ela tem, teoricamente, um problema, né? Ela tem uma queixa, ela veio até você por algum motivo que ela veio buscar uma solução. E aí, o profissional está preparado em trazer essa solução? Então, às vezes, a solução é uma boa conversa, é uma educação, é interagir com esse ser humano. E eu, com essa minha vivência de gestão de recursos humanos, com essa minha vivência de desenvolvimento de pessoal, eu entrei para a área da radiologia justamente com esse papel. Então, qual é o meu papel dentro das escolas de radiologia que eu dou aula? Eu não dou aula de posicionamento, não dou aula de tomografia, ressonância. Eu dou aula de gestão de pessoas. Eu dou aula de relacionamento humano. Eu dou aula para os profissionais saberem como interagir e trabalhar com outras pessoas, com seus colegas, com seus superiores e com as pessoas para quem elas prestam serviço. Então, a minha parte nesse nicho é justamente isso, é que esse profissional consiga entender que ele precisa desenvolver seu lado humano,
porque ele vai trabalhar com outro humano. E quando eu consigo entender o meu lado humano, eu facilito o outro lado para quem eu vou trabalhar. Eu vou ter um ambiente mais tranquilo, eu vou conseguir ajudar muito mais e a pessoa vai se conectar muito melhor comigo. Então, esse é meu papel dentro do segmento da radiologia, né? E por isso que eu acabo rodando o Brasil com essa bandeira, né? Que é desenvolver o lado humano do profissional das técnicas radiológicas. Porque o técnico, ele é excelente, o conhecimento é muito bom, as habilidades você treina num estágio para quem faz um bom estágio. Só que a atitude, gente, isso é inerente a nós, a mim. Ou eu tenho ou não tenho. E o meu papel é provocar neles que eles despertem atitudes positivas que tragam resultados positivos para eles, para a organização e para o seu paciente, cliente que ele vai estar trabalhando e atendendo. Nas suas andanças, você tem percebido que o mercado de trabalho está buscando um novo profissional? Você percebeu isso nas suas andanças? Já tinha percebido isso antes, né? E acho que isso ficou muito mais acentuado, pessoal, a partir da pandemia, né? Então, assim, o que nós estamos percebendo na pandemia? A área da saúde é o foco central da pandemia. Aí entra a nossa área, que é as técnicas radiológicas, né? O pessoal das imagens. Por quê? Nunca se exigiu tanto de nós, pessoas da área da saúde, em estar na linha de frente nesse sentido. E o que eu preciso ter? Porque aí, realmente, houve uma mudança do profissional para quem você trabalha. Por quê? Quem está pedindo isso são as empresas, são os hospitais, as clínicas? São nós enquanto pacientes clientes. Porque quando eu sou paciente cliente, eu não quero ser atendido por um robô. Eu quero ser atendido por uma pessoa humana, que sabe falar um bom dia, boa tarde, boa noite, que sabe falar meu nome, que eu não sou o próximo da fila, né? Que sabe entender que às vezes vou ter um acompanhante que ele vai estar em desespero, que ele vai estar ali mais preocupado que às vezes o paciente que está lá com problema, fratura, enfim, do que nem fazer o exame. Então, quem que está fazendo essa mudança? É nós, enquanto pacientes, enquanto usuários do serviço de saúde. E aí, as clínicas, os hospitais, eles estão demandando por profissionais que têm essa visão. Então, se você é um profissional em formação na área de radiologia, né, ou na área da saúde, que também que nos ouça, né, enfermagem, instrumentação, tantas outras áreas da saúde que a gente tem. Dicas para vocês nesse sentido. Desenvolva o teu lado de relacionamento interpessoal, porque isso é cada vez mais exigido nos processos seletivos. Tem muito técnico que é muito bom tecnicamente, só que ele peca no lado humano, peca em relacionamento. Esse profissional vai encontrar dificuldade para se colocar ou se recolocar no mercado de trabalho. Porque o técnico, a parte técnica, se for necessário, eu ensino. Eu mando lá para uma escola e dou um curso e aprendo. Agora, relacionamento, gente, não, isso é inerente a mim. Isso eu não vou conseguir ensinar dentro de um hospital, dentro de uma clínica. Isso tem que partir de mim profissional. Então, fiquem atentos que o mercado está mudando. E pós-pandemia, gente, a área da saúde está com uma demanda muito grande de profissionais, porque os que estão hoje estão cansados, porque muita gente vai se afastar, vai se aposentar, porque a coisa está muito puxada. E aí existe uma preocupação, que até estava conversando outro dia com um outro profissional aí nacional. Cadê a nossa retaguarda de formação de profissional da área da saúde? Esse pessoal que está hoje no banco escolar, você que é estudante, você que está estudando, você está se preparando também no lado do relacionamento? Faça curso por fora. Tá sim de curso free na internet. Tá sim de lives acontecendo. Tá sim de conteúdo, tá muito conteúdo sendo compartilhado. Então, tá à disposição de você. Corra por fora. Esse será o seu diferencial de ficar no mercado de trabalho. Perfeito, professora. É o que eu também sempre falo para os meus alunos, né? Então, professor Silmar, nosso papo está muito bom. Eu ficaria aqui mais umas 2 horas conversando sobre isso, que é um assunto que eu também gosto muito.
mas a gente tem tempo, né? Então, eu queria, só para concluir rapidinho, que você falasse um pouquinho sobre o que é o Papo de Carreira, só para a gente concluir a nossa conversa de hoje. Legal. Então, assim, o Papo de Carreira que eu criei, ele chama Programa de Aperfeiçoamento Profissional e Orientação de Carreira, PAPO, Programa de Orientação Profissional e Apoio de Carreira, por isso que chama Papo de Carreira. Ele é um programa que eu criei para justamente ajudar os profissionais. Ele é um programa basicamente que hoje roda dentro do segmento da saúde, né? Então ele é um programa para poder você justamente trabalhar tudo isso que a gente está conversando, né? De você poder identificar suas potencialidades, de você se autoconhecer mais, de você ver as coisas positivas que você tem, e entender as suas dificuldades, aonde que falta, o que eu tenho que melhorar. E esse programa faz essa reflexão com o profissional, e a partir dessa reflexão ele cria algumas estratégias para ele, para poder fazer sua inserção no mercado de trabalho. Daí a gente trabalha currículo, trabalha entrevista, trabalha postura, trabalha dinâmica, trabalha redes sociais, trabalha como se projetar dentro da mídia social, que é hoje que se usa muito, né? E no final a gente trabalha um pouquinho de feedback e também de planejamento de carreira. Então o Papo de Carreira é justamente um programa para apoiar e alavancar os profissionais para o seu atingimento dos seus resultados dentro do que ele almeja. Perfeito, professor Silmar. Então, eu queria muito agradecer a sua participação. Eu acredito que foi de extrema valia para os nossos ouvintes, tanto os nossos ouvintes da área da radiologia, como os nossos ouvintes fora da área, porque nós temos ouvintes de outras áreas também. Eu queria agradecer muito a sua participação aqui com a gente e te dou mais um minutinho para você fazer as suas considerações finais e sua despedida. Eu que agradeço o convite, fico honrado em poder ajudar. O pessoal, a professora Aymar sabe, né? O pessoal da Rádio Encontro X também sabe o quanto eu sou disponível, sempre estou, né, querendo ajudar os profissionais, porque a minha bandeira é justamente essa, de a gente poder ter profissionais mais preparados, né? Para os ouvintes que querem me seguir, querem saber, né, é só procurar eu na rede social. Meu Instagram é silmar.strube, põe Silmar STR, que já me acha. Tem Instagram, tem Facebook, tem LinkedIn, tem site, tem YouTube, tá? Então tem materiais em todas as minhas mídias sociais. Eu compartilho muito material, eu compartilho muitas dicas. Então tem muito conteúdo disponível para vocês de forma gratuita. E para quem está no meu Instagram e quer me seguir no Instagram eu tenho 2 grupos fechados VIPs. Eu tenho um grupo VIP do Telegram. O grupo VIP do Telegram é um grupo que ele é aberto para qualquer profissional da área que queira receber conteúdo sobre carreira. E tem um grupo fechado VIP no WhatsApp somente para profissionais da saúde, que é um grupo que você vai encontrar outras pessoas da área da saúde nacional, tem gente do Brasil inteiro, que eu compartilho diariamente dicas, conteúdos, e esses grupos VIP, eles volta e meia, tem aulas exclusivas, fechadas, comigo, que só rolam nesses grupos. O pessoal de fora não tem acesso, então volta e meia, o pessoal que já me acompanha já sabe disso, que tem aulas fechadas ao vivo nos grupos VIP. Se eu fosse você, eu correria lá agora e entraria num grupo desses. Com certeza. Eu sugiro também a todos que corram atrás dos seus sonhos, corram atrás das suas formações e suas pós-formação, né? Como falou o professor Silmar, novas formações, porque não é pegar o canudo e achar que ganhou o mundo, né? A gente tem que estar sempre se reinventando, e esse momento de pandemia está mostrando muito isso para a gente. A gente tem que se reinventar a cada momento, porque os desafios vão surgir na vida inteira. Então, mais uma vez, agradeço muito, professor Silmar, agradeço, caros ouvintes. Então, agora eu me despeço. Professora Aymar, estou me despedindo de vocês, ouvintes, e nos vemos no nosso próximo encontro, falando de radiologia na mídia. Até lá! Estou aqui para falar de educação. Popular Cursos, uma plataforma de cursos livres com preços populares e com certificados para seu crescimento profissional e educacional. Popular Cursos, uma empresa séria,
com missão de passar conhecimento com qualidade para todos. Popular Cursos, inovação é aqui. Acesse www.popularcursos.com.br.